Josias, essa resposta do Senado, uma nova lei, eles querem colocar isso em votação. E aí eu vou te perguntar se isso vai ser bom ou ruim para o país. Quando a gente fala aumentar o número de ministros do Supremo, vai trazer mais justiça para o nosso país, Josias? Não, isso aí é oportunismo, né, Fabiola? Com essa liminar da blindagem das togas, o Gilmar Mendes despertou os instintos mais primitivos dos senadores. Então, há lá um pacote de maldades. E entre as maldades estão essas aí: aumentar o número de ministros do Supremo, diluir a indicação dos ministros do Supremo, tira do presidente e dilui. O presidente vai indicar, mas também o Congresso, mais ou menos como acontece com o Tribunal de Contas da União. Há uma cota de indicados da Câmara, do Senado, do presidente da República. Isso é o oportunismo. O que há de consequente, Fabiola, e que mostra que o Gilmar Mendes não precisava lançar mão dessa liminar para blindar as togas do Supremo, é que esse assunto está sendo discutido desde 2023, pelo menos. Há um consenso em relação ao fato de que a lei que regulamenta o impeachment no Brasil, impeachment de presidente da República, de ministro do Supremo, de ministro de Estado e outras autoridades, essa lei tem 75 anos, ela está pedindo uma modernização. Agora, essa modernização se faz por meio do Legislativo e não de uma liminar de um ministro do Supremo, ainda que seja avalizada pelo plenário. Isso não é atribuição do Congresso, do Supremo, é atribuição do Legislativo. E o Rodrigo Pacheco, quando ainda era presidente do Senado, ele que teve que administrar uma profusão de pedidos de impeachment de ministros do Supremo, engavetou todos eles, numa evidência de que não há. Essa lei já foi usada, Fabíola, para derrubar 2 presidentes da República no Brasil, o Collor e a Dilma. Ninguém nunca derrubou ministro do Supremo, não há vestígio de que esse risco esteja no horizonte nesse momento. O Gilmar Mendes fala, não, mas estão programando campanhas para o Senado baseados na bandeira da derrubada de ministro do Supremo. Então agora você vai dar liminar que pressupõe o risco iminente com base no risco que pode ocorrer por conta da próxima eleição? Ora, francamente, né? Então o que deveria acontecer, Fabiola, se a racionalidade prevalecer, é uma conversa do Supremo com o Senado para negociar os termos desse projeto, que está pronto, é um bom projeto, aliás, foi encomendado pelo Rodrigo Pacheco quando era presidente do Senado, foi feito por uma comissão de gente muito entendida, gente da sociedade, foi coordenada pelo então ministro do Supremo, agora ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Veja que coisa ponderada. Né? Hoje estão fazendo, o Gilmar está jogando liminar no ventilador. Nessa ocasião, convocou-se o Supremo, que mandou lá o seu ministro, o Ricardo Lewandowski, para discutir. Esse projeto, em vez de restringir, como faz o Gilmar Mendes, não, agora não é qualquer cidadão, só o Procurador-Geral da República pode representar contra o ministro do Supremo. Essa proposta amplia, inclui entre os que podem denunciar ministro do Supremo por crime de responsabilidade, a OAB, entidades de classe, organizações sindicais, sindicatos, né? E também os cidadãos brasileiros, não exclui os cidadãos, qualquer cidadão pode fazer, qualifica mais o rol de entidades que poderiam exercer essa prerrogativa de denunciar ministros do Supremo. E tem um item que é muito relevante, Fabíola, nessa proposta, que também qualifica o processo. Primeiro, institui um rito, direito de defesa, todo o rito para que o impeachment ocorra está previsto nesse projeto. E hoje há algo, por isso o Davi Alcolumbre não colocou essa proposta em votação, está lá dormindo na gaveta há 2 anos, porque essa proposta tira um poder de chantagem dos presidentes da Câmara e do Senado, porque estabelece um prazo. Hoje, se alguém propõe o impeachment contra o presidente da República, o presidente da Câmara, a quem cabe deliberar sobre a matéria, simplesmente senta em cima e passa a utilizar aquilo como uma chantagem em relação ao Executivo.
e não tem prazo para definir. O mesmo se dá com os pedidos de impeachment de ministro do Supremo, só que aí o poder passa para as mãos do presidente do Senado. Também não tem prazo. Simplesmente diz, não vou deliberar agora, fica com aquele fator de chantagem que pode usar contra ministro do Supremo. E esse projeto diz, olha, tem 30 dias. Os presidentes da Câmara e do Senado têm 30 dias para deliberar sobre pedidos de impeachment contra o presidente da República, contra ministro do Supremo. Se não decidir em 30 dias, simplesmente arquiva-se o pedido. Então, acaba esse poder de chantagem. É uma boa proposta, Fabiola, é um bom ponto de partida. Se o Senado e a Câmara se ocupassem da análise e da aprovação dessa proposta, nós teríamos aí sim um aperfeiçoamento da lei de 1950, sem precisar dessas mágicas, dessas mandracarias que o Gilmar Mendes propôs por meio de liminar, né? Não precisa de nada disso, não há essa emergência toda e, se quiserem qualificar o processo, há essa proposta, que é uma boa proposta, e aí sim, se nós conseguirmos avançar no debate desta proposta, pode ser inclusive aperfeiçoada, aí dessa crise a gente vai transformar o limão em limonada. Do contrário, pode-se agravar a crise sem resolver o problema, Fabiola. A gente quer sempre ter o olhar do que é o melhor para o Brasil, para o brasileiro, para a justiça. Esses interesses todos, qual é o interesse ali da blindagem dos ministros do Supremo, qual é o interesse dos senadores, né? Qual é o interesse de Jorge Messias também, nesse sentido, que também fez lá a sua atuação, recebeu um não, e aí agora todo mundo ficou bravo com ele também, piorou um pouco a situação dele. Bom, para quem está conosco na TV, a gente vai fazer um intervalo, mas eu quero muito a opinião do Ronilson, porque ele ainda não falou sobre esse assunto e eu quero muito saber o que ele pensa, porque ele sempre tem o olhar do brasileiro em relação a essas disputas políticas e jurídicas do nosso país. Vamos lá, Ronilson, o que nos interessa quando a gente olha para essa briga do Supremo com o Senado brasileiro? Quem está ganhando, quem está perdendo e quem vai perder lá na frente? Daí a gente sabe quem vai perder. Como sempre, quem perdemos somos nós, que a gente fica no meio, fica rifado no meio dessa disputa. Eu acho que o grande dilema aqui é que a gente tem um debate que ele está totalmente viciado. É um debate viciado que vem por parte do Gilmar Mendes, com certeza. Eu acho que não tem muita discussão com relação à controvérsia, à dificuldade, o caráter escandaloso da proposta, da liminar. Eu acho que está pacificado que passou do tom e, sobretudo, que o time está profundamente errado. Agora, por outro lado, também essa não é uma liminar que cai no vazio. A gente tem o mundo real, e o mundo real é que é uma disputa política insana entre legislativo, em especial o Senado, porque tem esse poder de interferência com relação ao STF, e o STF. Eu não acho que é tão trivial o que o Gilmar Mendes tem em mente ou argumenta, no sentido de olhar um projeto em que um dos itens se torna como objetivo ser candidato ao Senado ou alcançar o Senado mirando no STF, não alcançar o Senado mirando o que é importante para o seu Estado, mirando o que é importante para o país, mirando projetos que sejam relevantes para o país, mas mirando o Senado como uma estratégia revanchista de poder que seja importante para alcançar o STF. Não acho que é trivial esse rastro de 100 pedidos de impeachment de ministro do STF em, 5 anos, 6 anos. Isso é uma disputa que é extremamente política. Não dá para pensar na liminar do Gilmar só olhando para a liminar do Gilmar. A gente olha para um debate que está extremamente viciado, porque, por outro lado, a irritação do Senado, eu tenho certeza que ela não tem a ver com apenas uma indignação de uma invasão nas suas arestas, porque o Senado é representante do povo. Não, a gente sabe que não é esse o interesse. Nenhum senador vai pensar pedir o impeachment de um ministro consultando o seu Estado, consultando a sua base, consultando a sociedade civil. Poderia consultar a sociedade civil, organizações da sociedade civil, por conduções, decisões dos ministros. Ele não vai fazer isso. Ele quer concentrar o poder de simplesmente tirar o ministro do STF na sua legislatura. Não é inimaginável que isso aconteça, que isso seja um projeto. Olha só que nível, que coisa absolutamente surreal. Não é inimaginável pensar que isso pode ser um projeto de se chegar ao Senado.
Então, nós temos um debate que está extremamente viciado, o Josias tem razão, é uma cortina de fumaça que não... Acho que a gente tem que voltar, né? Tá espertinho, hein? Olha isso, a cara Tá já bem vem. espertinho. Apareceu Já a minha vai na cara troca aqui, de olhares, ó. né? A minha cara aqui falou, voltamos para quem estava conosco na TV. Rony estava fazendo aqui uma grande explicação sobre quais são os interesses, o que está por trás e falando, quem vai sair perdendo é você aí que está nos acompanhando. Não é isso, Ronilson? Exato, só vou concluir, porque como o Josias falou, né, é algo que é absolutamente pacífico de se resolver com uma conversa. O Gilmar Mendes podia ter feito essa conversa com a Alcolumbre, com o Senado, com alguns senadores, tem senadores que não dá para conversar mesmo, a gente sabe. Mas tem senadores que dava para ser uma conversa republicana. Mas é difícil ter conversa republicana num ambiente que está... eu nem gosto de usar polarização para explicar tudo. Por isso, estou enfatizando de um debate que está extremamente viciado nos seus interesses. E, por outro lado, o Alcolumbre se torna uma figura central, porque exatamente no meio dessa crise, ele é uma pessoa-chave no meio dessa crise, para decidir para que lado essas coisas podem conduzir e como isso aumenta significativamente o seu poder de decisão. Ele é um protagonista nessa história, ele não é um coadjuvante, e isso não é pouca coisa. Então, eu acho que nós temos aí um debate que é extremamente viciado, por um lado, um time que é um time relativamente errado do Gilmar Mendes com relação a tudo isso, mas que eu repito, eu acho que não é trivial imaginar que a disputa pelo Senado tem um novo objetivo de estratégia de poder e essa estratégia esse objetivo de estratégia de poder se resume tristemente em fazer um enfrentamento direto com a Suprema Corte. Eu queria, longe de mim querer fazer o papel de advogado do diabo, mas eu vou pegar a carona com o Ronilson para lembrar quem está em casa que abertamente qual é a proposta do PL, o partido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e de Valdemar da Costa Neto, que já foi hóspede da Papuda, né? O projeto deles é fazer 2 senadores por estado onde o PL tem maioria, ou o Bolsonaro teve maioria dos votos. Lembrando, tá? No ano que vem, você vai às urnas e senador 2 vezes. Então, 2/3 do Senado será renovado. O projeto é, onde Bolsonaro teve mais votos, ou seja, região sul, São Paulo, em Minas o Lula virou, mas Rio de Janeiro, é fazer as 2 vagas. Para quê? Para que o PL tenha, ao lado dos partidos do Centrão que dão suporte a Bolsonaro, ou seja, republicanos e PP, ou progressistas, a maioria do Senado. Com 41 votos, você tira um integrante do Supremo. Então, o que o Ronilson está apontando é, de fato, abertamente, e isso qualquer um, Josias já com certeza ouviu, também conversando com as fontes hoje na oposição, que eles querem ter a maioria para isso, para levar à frente, adiante, a pedidos de impeachment de presidente do Supremo. Porque se eles têm a maioria, Fabiola, eles fazem o próximo presidente do Senado. E fazendo o próximo presidente do Senado, vão fazer o quê? Arrancar um compromisso dele de que, dado a lei de hoje, né, você vai pautar o pedido. E tendo a maioria, eles levam. Porque hoje, qual é o grande poder do presidente do Senado? Ou da Câmara, por exemplo? É a pauta. Então, quando o Hugo Mota se comprometeu a pautar a urgência da anistia e teve que entregar, no momento em que ele coloca para andar, ele já sabe que vai ser aprovado. E esse foi o grande negócio. Aí tentou fazer um arremedo ali, não, vamos fazer o PL da dosimetria, que encalhou, porque o Partido Liberal, o Partido do Bolsonaro, falou, não, o nosso acordo era outro, era anistia ampla, geral e irrestrita, que ele não quer bancar. Então, basicamente, é disso que se trata. O Supremo, o ministro Gilmar Mendes, certamente, e ele sabe, o Ronilson, você falou, ele podia ter conversou, avisou os senadores que ia dar isso é muito louco, né? Que ia dar uma dose exagerada de remédio, que a gente sabe que às vezes mata o paciente quando você erra a dose do remédio. Mas avisou que ia dar uma dose exagerada do remédio justamente por isso.